E agora eu vou chamar isso aqui de pontos específicos. Uma coisa que eu não tinha feito no gráfico anterior, mas foi esse gráfico que eu montei, né? A, B, C e D. E eu vou criar um ponto adicional aqui, que eu vou chamar de ponto X, que é exatamente entre B e C. Tá? E aí, o exercício que a gente vai fazer agora é simplesmente calcule a elasticidade entre dois pontos. Item A, pontos A e B. Quando eu estou calculando a elasticidade entre algo, na prática eu estou calculando elasticidade no arco. Então eu tenho que olhar para essa fórmula aqui. Né? Posso usar essa, mas essa aqui já está mais simplificada para mim. Então, a elasticidade entre o ponto A e B é igual. Então, reparem aqui, eu vou pegar, somar os pontos de preços, somar os pontos de quantidade, subtrair o último pelo primeiro, o último pelo primeiro, né? Então, olhando para esse caso aqui, né? Então eu tenho P1, que é o A, 5, nossa, aqui ficou enorme. Não preciso de todo esse espaço, não. Então, P1 é 5, mais P2, que é 4, sobre 20, mais 40, vezes, agora, Q2, 40, menos 20, sobre 4, menos 5. Isso aqui vai ser igual a quê? 5 mais 4, 9. 20 mais 40, 60. Vezes 40 menos 20, 20. 4 menos 5, menos 1. Reparem que eu tenho aqui, então, como cortar 20 com 60 sobra 3. 3 com 9 sobra 3. 3 dividido por menos 1. Menos 3. Entenderam bem aqui, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida de como eu fiz? Se vocês não ficaram com dúvidas, então tentem fazer o item B, que é a mesma elasticidade entre o ponto B e C. E se vocês fizerem isso aqui rápido, possam tentar fazer o item C, C e D. Tudo bem? Estão conseguindo acompanhar aí? Rapidamente, para quem quiser verificar, né? Então, vamos lá. Da mesma maneira, eu tenho que ter preço inicial, que é o ponto B, 4, mais preço final, C, 3, quantidade inicial, 40, mais final, 60, vezes quantidade final, 60, menos inicial, 40, sobre preço inicial, 3, final, 3, menos inicial, 4, vai dar igual a 7 sobre 100, vezes 20 sobre menos 1. Posso cortar isso com isso, sobrando 5. 7 quintos, vulgo, menos 1,4. E no item C, eu tenho a mesma coisa, vai de 3 para 2 o preço, 3 mais 2, e sobe de 60 para 80 a quantidade, vezes 80 menos 60 sobre 2 menos 3, que vai dar igual a 5 sobre 140, vezes 20 sobre menos 1. E aí eu posso cortar 140 com 20, sobra 7. E aí eu vou deixar indicado só como menos 5 sétimos, que é algo menor do que 1. E eu queria que vocês olhassem as seguintes coisas. Vamos classificar aqui. Isso aqui é elástico, demanda elástica. Essa aqui é elástica.
E essa aqui, como é menor do que 1, né, vai ser inelástica. Então, eu queria que vocês reparassem o seguinte: apesar dessa demanda ser linear, né, as elasticidades, elas não só são diferentes, né, a primeira elasticidade era -3, a outra era -1/4, 1,4 e a última era -5/7, elas não são só diferentes, como elas também são de categorias diferentes. As duas primeiras são elásticas e a última é inelástica. Tá? Então, saibam que na demanda linear, a elasticidade muda na curva ao longo da curva. Tá? Isso aqui é uma demanda linear, né? Dá para ver que é um gráfico linear. Bom, calculem um item D aqui. Agora, a gente já fez 3 exercícios com elasticidade no ar, e tinha esse intuito de mostrar para vocês que as coisas variam, que a elasticidade é uma característica do ponto da curva e não da curva em si. Sabendo que QD é igual a 120 menos 20p, se vocês olharem, isso aqui é exatamente a forma funcional dessa reta que a gente desenhou com pontos. Calcule a elasticidade no ponto A e a elasticidade no ponto X. Tudo bem? A minha primeira sugestão vamos lá, mais que sugestão, vamos fazer aqui direto, que acho que é mais fácil. A velocidade A é igual a P, preço no ponto A, sobre a quantidade demandada no ponto A, vezes del QDA, del P no ponto A. Eu estou indicando esse Azinho para indicar em que ponto eu estou calculando as coisas. Qual é o preço no ponto A? Eu chego aqui no ponto A, o preço é 5. Anoto. 5. Sobre quanto é a quantidade demandada no ponto A? Desço aqui, 20. Vezes quanto é a derivada dessa função aqui com relação aos preços. 120 derivado vira 0, menos 20 derivado em P vira menos 20. E aí a conta é super fácil. Corto 20 com 20, vira menos 1. Menos 1 vezes 5. Velocidade de menos 5. Elástica. Então reparem que a elasticidade no ponto A é diferente da elasticidade no arco entre A e B. Ela é mais elástica em A do que no trecho AB. Agora vamos calcular a elasticidade no ponto X. O ponto X pode ser calculado de duas maneiras. Né? Eu sei que ele é o ponto intermediário, então eu sei que vai dar ponto médio aqui entre 40 e 60, que é 50, e entre 4 e 3, que é 3,5. Mas eu poderia também fazer isso pelo cálculo, né? Já que QD é igual a 120 menos 20p, vamos colocar aqui os valores, QD 120 menos 20 vezes 3,5. Né? Então, QD é igual a 70 menos 70, 120, 50. Então, eu consegui achar esse mesmo valor aqui calculando também. Bom, então, agora vamos substituir os valores na fórmula, né? É o preço sobre a quantidade naquele ponto, vezes a derivada naquele ponto. Qual é o preço naquele ponto? 3,5. Qual é a quantidade naquele ponto? 50. Vezes qual é a derivada naquele ponto? A mesma derivada que antes, menos 20. Corto 0 com 0, menos 2 vezes 7,5, vezes 3,5, menos 7, menos 7 sobre 5, menos 1,4. Também demanda elástica. E aí, esse ponto não foi escolhido à toa, ponto médio entre B e C. É para mostrar para vocês que numa demanda linear, quando eu faço a elasticidade no arco, ela coincide com a elasticidade no ponto médio. Por quê? Porque ela é a interpolação daquilo. Então, ela vai ser igual porque a gente está lidando com a demanda linear. E ela vai ser uma boa aproximação nos demais casos. Tudo bem, pessoal?
Então, percebam que a elasticidade no ponto ela é diferente, mas ela coincide em arcos quando a gente está lidando com a demanda linear. Tá? Mas não é comum isso. Tudo bem? Não é válido para todas as formas funcionais. Vamos fazer um segundo exercício. Tá? Agora, para outra forma funcional, nada a ver. Dada a demanda QD é igual a 100 sobre o preço, ou seja, número sobre o preço, determine epsilon para P igual a item A, 1, item B, 5 e item C, 10. Então, eu estou dando diferentes valores de preço, né? Preço 1, 5 e 10. Desculpa, até ficou em cima aqui, eu vou deslocar um pouco, porque esse item B acabou estragando a minha fórmula aqui. Agora ficou mais claro. Então, a minha sugestão, a minha primeira coisa, eu até fiz no integral que eu vou fazer aqui, para facilitar a vida de vocês, a gente precisou da derivada nos dois casos, no epsilon A e no epsilon x. Então, eu vou começar calculando a derivada del QD, del P. Qual é a derivada, pessoal? A derivada é del P de 100 sobre P. Não é isso? Só que isso aqui é difícil de derivar, talvez vocês não lembrem da fórmula. Então, eu recomendo vocês fazerem o seguinte: 100 vezes P a menos 1. Isso não é igual a isso? 100 vezes P a menos 1 é descer o P para cá? Bom, agora eu sei, é só tombar esse menos 1. Vira menos 1 vezes 100 vezes onde tinha P. Agora tem P a menos 2, porque eu peguei o menos 1 e subtraí 1 de novo. Logo, essa derivada é igual a menos 100 sobre P ao quadrado. Tá bom? Bom, agora é só a gente pegar o item A, B e C e fazer as substituições. Item A, preço é igual a 1, portanto, a quantidade demandada é igual a 100 sobre 1, que é 100, e aí eu posso fazer que a elasticidade é igual. Vou colocar a fórmula só para lembrar o que eu estou fazendo, tá? Só vou fazer isso nesse primeiro, nos demais eu vou só colocar os valores. 1 sobre 100 vezes menos 100 sobre P ao quadrado, que é 1 ao quadrado, que é 1 também. Então, eu posso simplesmente cortar o 100 com 100, 1 sobre 1 vai dar 1, sobrando que a elasticidade no ponto do item A é menos 1, ou seja, elasticidade unitária. B, preço igual a 5, quantidade demandada 100 sobre 5, 20. Elasticidade será igual a preço 5 sobre quantidade 20 vezes menos 100 sobre 5 ao quadrado. 20 corta com 100, sobra menos 25. É isso mesmo? Não, menos 5. Desculpa. Óbvio. Vai dar menos 25 com o outro aqui. 5 vezes menos 5. Menos 25 sobre 25. Vai dar igual também a menos 1, como o item A. E o item C, preço igual a 10. Quantidade demandada é 100 sobre 10, que é 10. Elasticidade será 10 sobre 10 vezes menos 100 sobre 10 ao quadrado. Corto 10 com 10, 10 ao quadrado que é 100 com 100. Sobra, isso é igual também a menos 1. Então reparem, item A, menos 1. Item B, menos 1. Item C, menos 1. A gente chama isso aqui de curva de elasticidade unitária.
Tá? A gente pode chamar de elasticidade constante ou elasticidade unitária. E ela tem uma característica que ela é uma curva mais ou menos assim, pessoal. Preço sobre quantidade, basta vocês olharem, é uma constante sobre a variável. Então vai ser uma coisa desse tipo assim, pessoal. Então eu queria chamar a atenção para vocês o seguinte. Essa curva ela tem a inclinação constante. E ela gera elasticidades que vão alterando ao longo do ponto. Enquanto que essa curva aqui, um valor sobre o preço, gera uma curva que não é linear, mas cuja elasticidade é constante. Então, não confundam tanto a forma funcional com os valores da elasticidade, até porque as elasticidades elas são baseadas em variações percentuais. Pessoal, lembre-se disso. A elasticidade é uma variação de porcentos. Então, o que acontece? Quando eu estou aqui muito no extremo, a variação, do ponto de vista, a variação é uma variação de mesmo ritmo, eu caio R$1 em preço, eu aumento 20 unidades, caio 1 em preços mais 20 unidades, caio 1 em preço, então eu estou indo a degraus constantes. Só que do ponto de vista proporcional, não, porque uma variação daqui para cá é uma variação enorme, que é de 20 para 40. Eu estou aumentando 100% as quantidades, enquanto eu estou caindo só 20% dos preços. Então, do ponto de vista percentual, isso aqui não é verdade. E a elasticidade é percentual. Por isso que ela é constante com uma forma desse tipo. Tá? Isso ajuda a não ficar com estereótipos, digamos assim. Tudo bem, pessoal?